Vai ter mais exemplos que vai falar dessa variável aí. Então, agora, toda vez que eu pego uma função, eu posso representar esse valor num gráfico, num plano cartesiano. Quando eu falo plano cartesiano, eu estou justamente comparando essas coordenadas y e x, tá bom? Podemos representar os pares ordenados no plano cartesiano e fazer o gráfico da função. Então, o eixo das ordenadas é o y, eixo das abscissas é um nome diferente, mas é esse mesmo, abscissa, que seria horizontal e vertical, perfeito? Então, sempre que eu colocar um ponto nesse plano, vamos lá no papel de novo? Vamos lá juntos? Então, sempre que eu colocar um ponto no plano, então, vou fazer aqui as coordenadas para a gente enxergar. Vou pegar o papel melhor, né? Depois eu volto isso aqui para rascunho. Ó, botei minhas coordenadas aqui. Vou fazer aqui, ó, o y, que é a ordenada, e o x, que é a abscissa. Lembra do conteúdo da aula anterior sobre intervalos? Vamos usar ele aqui agora. Então, esse camarada está nos reais. Lembra que ele fala que é de R em R? Então, qualquer valor aqui na reta, isso tem que ser verdade. Se eu falo que eu estou com marcação 1, é muito importante que seja exatamente o mesmo tamanho, que você mantenha esse padrão, tá? O padrão é muito importante para que isso dê certo. Se eu quero marcar o ponto 1 e 2, então 1 para x e 2 para y. Mas, Francis, por que tem que ser 1 e 2? Nota-se, sempre a variável independente primeiro. O x ele é independente, então eu preciso saber a quantidade de pão para saber quanto que eu vou pagar. Então, naquela brincadeira do pão, aqui seria o dinheiro, certo? E aqui seria o número de pães. Então, só que aqui a gente sabe que um pão vale 20 centavos, não vale 2 reais. É um exemplo, tá bom? Eu poderia fazer essa analogia também. Vamos pensar na função assim? Se eu compro nada, eu vou pagar quanto? Nada. Então, se eu compro nada, Francis, x, eu pago nada. Vamos fazer um exemplo aqui nosso. Vamos supor que eu estou comprando esfirras. Beleza? Uma esfirra, 2 reais. 2 esfirras, quanto vai ser? Isso aí, 4 reais. Então, ó, 2 esfirras vai custar 4 reais. Percebe que eu estou aqui, de certa forma, fazendo uma função? Desculpa, pessoal, não ter a régua aqui agora, que foi improviso, tá? Aqui, olha a situação acontecendo. Eu tenho uma função afim para cada valor de x, eu tenho uma correspondente a y. Tenta imaginar se eu fosse fracionar essas esfirras relacionadas ao valor. Só para a gente interpolar aqui, se eu pego meia esfirra, eu pagaria metade do valor. Se eu pego meia esfirra, eu pago quanto? R$1. E por aí vai. Entendeu a ideia? Por isso que eu posso falar que essa função é do tipo ax mais b. E quem é esse a e esse b? Esse b é um valor fixo. No caso, é 0. Por quê? Porque não tem nenhum preço adicional a mais. É o valor da esfirra. Só que, note-se, percebe que o y aqui é 0? Sempre que eu colocar 0 no x e o meu b aparecer 0, a minha reta vai estar cortando aqui na origem. E se eu tenho uma função, Francis, não interessa fazer aqui embaixo, não interessa quem seja o x, tá? Vou colocar aqui, a vezes x. Mas eu tenho mais 5. No seu gráfico, quando eu colocar x valendo 0, quem vai aparecer? 5. O ponto 0 e 5 vai ser um ponto que aqui vai estar o 5 e você vai marcar. Esse aqui é o ponto 0 e 5. E o que isso é importante para a gente, Francis? O B vai dizer aonde a reta está cortando. Isso mesmo, aonde ela corta é o valor do B. Se for menos, vou estar cortando mais aqui embaixo, valor menos 1. Ela vai estar cortando menos 1. E esse A, Francis, diga o que para a gente? Simples. Se esse A for igual a 0, a reta vai ser constante. Lembra-se que no livro tem tudo isso. Se A for maior que 0, é uma função crescente. Ou seja, ela vai ter essa estrutura. Vai ter esse desenho. E se o A for menor que 0, Francis, ela vai ser uma função decrescente. Como é que eu vejo que é decrescente? Conforme eu aumento os valores de x, o que está acontecendo com o meu y? Ele está o quê? Reduzindo. Uma função decrescente. Se eu aumento o valor de x, o que acontece com o meu y? Aumenta. Então, essa função ela é o quê? Crescente. Eu estou adiantando algumas coisas, tá?
Lá no PowerPoint, vamos lá, vamos voltar para lá. Então, já vimos que eu posso representar uma função num gráfico, num par ordenado, perfeito? Aqui fala sobre o pouco cartesiano, fala sobre René Descartes, vou pular novamente, uma curiosidade para a gente ganhar tempo. Então, eu tenho uma função aqui, y igual a x mais 1. Lembre-se que eu poderia trocar esse y por f de x tranquilamente, ok? Percebe que está no mais 1 aqui? Esse mais 1, ele está me indicando justamente onde corta no y. E Francis, e como é que eu descubro que está cortando no x? Olha que interessante aqui. Vamos voltar lá no papel. Pensa o seguinte comigo aqui agora. Opa, desculpa. Y igual a x mais 1. Vamos fazer o chinês? Vamos lá? Então, ó, aqui está o chinês. X, y. Se eu coloco 0, 0 mais 1, 1. Ou seja, a coordenada é 0 e 1. Se eu coloco 1, y é igual a 1 mais 1. Ou seja, 2. Aí vai ficar 1 e 2. Se eu coloco 2, y é igual a 2 mais 1. Então fica 3. 2 e 3. Tudo bem até aí? Percebe? Agora preste atenção quando eu penso no 0. Se eu coloco 0, sai 1. Como é que eu descubro, Francis, onde corta no x? Pensa o seguinte comigo. Eu não coloco 0 no x e acho aonde corta no y? Então, se eu quero achar aonde corta no x, eu vou colocar 0 no y. Notas, ó, a função era assim. Eu coloquei 0 aonde? No y. Vamos lá? Mais 1. Passa para o outro lado. Esse negócio de passar para o outro lado, eu vou montar uma aula só sobre isso, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar isso pensar assim. Fica 0 menos 1 igual a x, ou seja, x é igual a menos 1. Quer dizer que a nossa reta ela corta no 1 para y e corta no menos 1 para x. Como é que você descobriu isso, Francis? Quando eu fiz o y valer 0. Quando eu fiz o y valer 0, quem apareceu aqui? Menos 1. Então, ela corta no ponto menos 1 e 0. Então, quando a gente volta lá para o nosso gráfico, ó, vem comigo. Você tem os pontos aqui, ó, 1 e 0 e menos 1 e 0. Esse ponto C seria 1 e 2. Perfeito? Vamos continuar aqui. Mesma coisa nesse caso, percebe? Eu não tenho o valor de B da função, ou seja, a parte que seria fixa, né? Lembra da sacola lá do pão, o exemplo que eu dei? Então, quando não tem, corta onde? No 0. Já comentamos sobre isso. Outro exemplo muito clássico para esse valor de B. Em uma certa cidade, o taxista cobra R$ 2,50 a bandeirada e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro terminar a volta da corrida? Pensa o seguinte comigo, ó. Entrei no táxi, sentei, paguei a bandeirada. Quanto que é a bandeirada, então? R$ 2,50. Não interessa para onde eu vou, quantos quilômetros eu vou rodar com um táxi. Se eu entrar no táxi, eu tenho que pagar esse valor. Esse valor é fixo. Beleza? Vamos pensar o seguinte comigo. Vamos lá de novo para o papel. Depois a gente pode pensar com mais calma. Então, ó, nessa situação aí, pensa o seguinte comigo aqui. Vamos lá?